Boa noite, meus amados irmãos que se encontram em seus lares. Com grande alegria, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para celebrar e adorar o nome dEle, para engrandecê-lo, pois só Ele é digno e merecedor de toda honra, todo louvor e toda adoração. Com grande prazer em nossos corações, levamos até você o louvor e a palavra. Você que se encontra na sua casa, com a sua família, deixe tudo o que está fazendo e adore ao Senhor. Dedique este momento ao Senhor, em adorar, em agradecer e ouvir a tua palavra. Vamos orar todos juntos neste momento, agradecendo a Deus por mais um dia ao qual Ele nos concedeu. Santo Deus, amado Pai, glorificado é o teu nome, Senhor. Muito obrigada, meu Paizinho querido e amado, pela oportunidade que nós temos de ser seus filhos, Senhor Deus, de sermos guardados pelo Senhor. Oh, meu Paizinho, meu amado, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e não tem deixado faltar o pão, Senhor Deus, em nossa mesa. Muito obrigada, meu Senhor, pelas nossas famílias. Muito obrigada pela tua palavra que se achega até os nossos corações, que se achega até esses lares, Senhor Deus, em nome de Jesus. Também te agradeço, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, do nosso irmão querido e amado, o Wilberson, Senhor, que se encontra hospitalizado, mas o Senhor tem cuidado dele a cada dia. E sei que o Senhor está preparando a vitória, ó Pai, em nome de Jesus. Continua cuidando do teu servo e de todos aqueles, ó Pai, que se encontram com esta doença em hospitais, Senhor Deus, que tu possa, Pai, estar enviando a tua cura, Deus, pois cremos no Deus ao qual nós servimos, que é vivo e reina para todo sempre. Ó Senhor, receba este louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, ó Pai, em teu santo trono de graça, pois estamos aqui somente para te servir e para te adorar. Amém. Louvado é o Senhor. Em adoração nos rendemos a ti, ó Pai. Em adoração, ó Pai, nos achegamos a ti, Senhor. Receba o nosso louvor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa.
em adoração, em adoração. E com muito louvor, ó Pai, nos achegamos a Ti, Senhor Deus. Nos derramamos aos Teus pés, Senhor Deus. Nos prostramos a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor em adoração, em Teu santo trono de graça, ó Pai. Oh, pois os nossos lábios são somente para Te adorar, Senhor. Pois estamos aqui porque somos Teus servos, ó Pai. Não rejeita a nossa oração, ó Pai. Receba, receba em nome de Jesus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, livrando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Adora o Senhor, exalte o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A palavra agora está com o nosso pastor. Amém. Graça e paz. Deus possa continuar abençoando parte do TNV que se encontra aqui nesta noite, louvando, adorando o nome do Senhor. Deus possa continuar abençoando a tua vida que está em casa, assistindo, ouvindo essa mensagem. Nós vamos aqui hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre a oração. Para isso, peço a você que abra, por favor, a tua Bíblia na primeira epístola ou carta de João. Primeira carta ou epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que tem por subtítulo a eficácia da oração. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim a palavra: e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Pai, mais uma vez, obrigado pela tua graça, pela tua paz, pela oportunidade ímpar de nos encontrarmos aqui para adorar, para explanar, Senhor, para ser instrumento teu, para que outras vidas possam ser abençoadas. Uma vez mais eu te peço que a iluminação do teu Espírito, Pai, ela possa se fazer presente em minha vida e que eu possa conseguir falar tudo aquilo que o Senhor tem depositado em meu coração. Senhor, continue abençoando a tua igreja, o teu povo, derramando sobre nós a tua graça e as tuas misericórdias. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu vou voltar um pouquinho com o nosso estudo para que você possa ter uma compreensão melhor. Eu falava na semana passada, ou na semana retrasada, melhor dizendo, que a oração eficaz, ela só é possível por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Mas aí você pode fazer uma pergunta, e nós tratamos desse assunto na ocasião. Que dizer então dos crentes do Antigo Testamento? Se alguém me fizer essa pergunta, como então ficou a situação daqueles crentes lá de trás da antiga aliança? Como que eles alcançavam verdadeiramente essa eficácia na oração e no seu relacionamento com Deus? Como eles poderiam ter buscado a Deus por meio de Jesus Cristo, esse mediador? Existe uma resposta que, quando a gente analisa a Bíblia, a gente entende isso, que a obra mediadora de Jesus Cristo, ela estava prefigurada no sistema de sacrifícios que acontecia lá no Antigo Testamento. Todos aqueles sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, ou pelo sacerdote no templo ali, ele prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quero pedir você que abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus, pastor? Não sei. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas não temos um consenso relacionado a isso. Mas o importante é que a gente sabe e tem convicção de que ela é inspirada por Deus, porque faz parte da Bíblia Sagrada. Então, carta aos Hebreus, capítulo 9, eu vou ler com você do versículo 1 ao 14.
está dentro disso que nós acabamos de falar aqui. Tá? A gente vai ler um pouco mais de textos hoje, com calma, tranquilo, para a gente ter uma melhor compreensão. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 1 ao 14. Diz assim o subtítulo: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único. Por quê? Porque ele é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, ou seja, no segundo compartimento, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que se oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, ou seja, uma figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Olha que interessante o versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, de uma vez por todas, havendo efetuado uma eterna redenção, ou seja, sem necessidade de repetições, como acontecia no Antigo Testamento. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma ovelha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? É a pergunta que o autor da carta aos Hebreus vai dizer. Então, dentro desse texto aqui, a gente entende que todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que prefigurava o sacrifício maior, eterno, de uma vez por todas, que havia de vir na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo aquele sacrifício ali, ele era transitório, ele precisava ser repetido, ele era uma pré-figura de um sacrifício maior, eterno, oferecido a Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, qual é a resposta que a gente vai dar aqui nesse sistema? Que apesar desses sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento prefigurarem o sacrifício maior da morte de Cristo na cruz do Calvário, ele não tinha mérito salvador em si próprio. Não havia mérito salvador nesse sistema de sacrifícios. Então, como que essas pessoas eram aceitas? Uma vez que precisa ser através de Cristo. Os crentes, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer isso, a gente vai ler aqui, eles eram aceitos, crentes aqui que eu digo, aqueles que creem em Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, eles eram aceitos
por Deus com mérito na obra futura de Cristo. Ou seja, a obra de Cristo futura, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela inclusive ela retrocede para alcançar todos aqueles que um dia se achegaram a Deus através da fé. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, a gente vai ler aqui. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus, ou melhor dizendo, aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 ao 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 ao 26. Olha o que diz a carta do apóstolo. Porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, favor e merecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha o 25. Ao qual Deus Pai propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, todos aqueles pecados que foram cometidos anteriormente, todos aqueles pecados que foram cometidos no passado, todas aquelas pessoas que erravam, que cometiam pecados lá no início, até o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, estavam, vamos dizer assim, cobertos pelo sangue, pelo sacrifício maior desse Cordeiro, Cristo Jesus, que foi morto na cruz do Calvário. Aí o versículo 26 vai dizer assim: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Que o apóstolo Paulo está explicando aqui, uma vez que as epístolas servem para explanar, para explicar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aquelas pessoas que antes receberam a Deus através da fé, elas foram justificadas sim, foram tornadas justas sim, mas não através de sangue de animais, que era uma pré-figura, que era uma sombra de uma realidade futura. Elas foram justificadas pelo sangue de Cristo, que havia de ser derramado no futuro, na cruz do Calvário, por todos aqueles que mesmo lá no início, anteriormente à morte de Cristo na cruz do Calvário, se achegaram a Deus através da fé. E Abacuque vai dizer isso lá atrás, que o justo viverá pela fé. Então isso aqui é só para a gente entender. Aí o autor de Hebreus, ele conclui dizendo que, como essas coisas são verdadeiras, que coisas? Aquilo que nós falamos aqui anteriormente, que está escrito na sua carta, através desses sacrifícios que foram feitos, sacrifícios que eram sombras, que eram pré-figuras. Ele vai explicando tudo aquilo ali, o autor da carta aos Hebreus. E depois, para você ter uma plena compreensão, o apóstolo Paulo, ele explica também como que essas pessoas eram justificadas no capítulo 3, a partir do versículo 23 da carta aos Romanos. Você pode fazer nas suas anotações aí. Aí o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que todas essas coisas eram verdadeiras. E tendo nós grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é o nosso grande sacerdote? Cristo Jesus. O autor da carta aos Hebreus, ele faz uma comparação. Lá atrás tínhamos sacerdotes transitórios, passageiros, que eram substituídos. Agora nós temos o grande sacerdote, o sumo sacerdote,
que permanece de uma vez por todas, não é substituído. Ele está falando aqui da pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí ele fala que esse grande sacerdote sobre a casa de Deus que nós temos, aí ele nos dá uma dica, nos dá um incentivo, ele traz luz. Ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Vamos ler. Carta aos Romanos, aos Hebreus, melhor dizendo. Estou fazendo confusão aqui, Romanos e Hebreus, mas agora é carta aos Hebreus. Capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 21 e 22. Olha o que diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, em outras traduções, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quando o autor da carta aos Hebreus, ele fala que aproximemo-nos, isso aqui indica, isso aqui explica, isso aqui também implica na ideia da aproximação a Deus de maneira frequente, ou seja, contínua, de maneira franca diante dele, de maneira íntima, já que nós precisamos ter intimidade com ele, sem hesitação, sem vacilação, sem dúvida, mas sempre com o coração purificado, sincero, corações purificados e certeza de uma fé perfeita, de que o caminho de Deus está aberto para nós agora, através de quem? Através de Cristo, que é o único caminho. É por isso que essa oração eficaz, ela passa por Cristo, é somente através dele, porque ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quem? Ele, Jesus Cristo, homem. Paulo vai dizer isso quando escreve para Timóteo. Então, o coração purificado aqui e essa fé perfeita são ideias aqui que predominam, que tem que saltar aos olhos. Pelo menos o texto nos traz isso. São situações que não podem faltar ao crente, ou seja, aquele que tem a sua fé depositada em Deus através de Cristo Jesus. Coração, corpo e consciência purificados. É isso que o autor aqui da carta aos Hebreus vai dizer para nós. Desse modo aqui, isto posto, isso que eu acabei de falar agora, a obra mediadora de Cristo, ela nos dá confiança para que de Deus nos aproximemos em oração. É através dessa obra mediadora, é através desse sacrifício que eu e você temos ousadia, confiança para adentrarmos a presença de Deus através desse caminho. Que caminho? Através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desse modo, nós não entramos na presença de Deus como estranhos, como meros estranhos, como alguém que não fora convidado. Pelo contrário, nós adentramos a presença de Deus como aqueles que têm o direito legal de estar ali. Por que direito legal? Porque esse direito foi conquistado por Deus através de Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos agora ter legalidade para adentrar ao Santo dos Santos e nos relacionarmos com Cristo, que é aquele que morreu na cruz do Calvário para que nós alcançássemos tal posição. Dito isto,
uma passada naquilo que nós já havíamos falado. Eu também quero trazer para vocês o que é orar em nome de Jesus. Diz assim o texto, João capítulo 14, versículos 13 e 14. Vamos abrir lá. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 13 e 14, vai dizer assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Igualmente diz assim, capítulo 15, versículo 16. Só virar uma página. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha que interessante aqui. A palavra de Deus vai dizer também, em Efésios capítulo 5, versículo 20, algo que está relacionado com isso. Vamos lá, um pouco mais à frente. Carta de Paulo, depois de Gálatas vem Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para esses textos aqui, a gente vê que essa oração, que essa ação de graças, que as petições sempre tem que ser em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê isso claramente. A gente vê isso nos textos que nós lemos e a gente vê isso também na Bíblia Sagrada. Mas o que isso significa, orar em nome de Jesus? É nítido, irmãos, que isso não significa simplesmente nós acrescentarmos no final ou ao final de cada oração simplesmente a frase em nome de Jesus. Não significa simplesmente isso. No final da oração, a gente fazer aquela oração extensa de 30, 40, 50 minutos e no final a gente colocar em nome de Jesus Cristo. Quando a gente se aproxima em nome de alguém, isso aí, até na nossa vida, no nosso cotidiano, até mesmo na sociedade odierna, significa dizer que a outra pessoa nos deu autorização, permissão, para que nós falássemos e nos apresentássemos em nome dela, com a autoridade dela. Se eu falo em nome de algum irmão meu aqui da igreja, é porque essa pessoa me deu autoridade para que eu falasse em nome dela. Eu estou a representando, uma vez que ela me deu autorização para que eu falasse em nome dela. Então essa autoridade é dela e não minha. Eu estou indo a um determinado lugar em nome dessa pessoa, com a autoridade dela, com a permissão dela. Espero que você esteja entendendo isso. Quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, Pedro e João andando ali, indo até o templo orar, eles se depararam com um coxo que, olhando para eles e fitando os olhos neles, disse assim: me dá uma esmola. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Pedro, fitando ali os olhos naquele coxo, ele disse assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quando ele fala isso, ele fala na autoridade de Jesus. Quando Pedro fala isso, ele não fala com a sua própria autoridade. A prova disso é que ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ele não disse em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de Timóteo, em nome de Barnabé, em nome de Tiago, não. Ele diz em nome de Jesus Cristo.
E ele está falando com a autoridade de Cristo, uma vez que ele era um enviado de Cristo, tinha comunhão com Cristo. Foi outorgada a ele essa autoridade para que ele falasse em nome de Cristo. E assim as coisas aconteceriam. Da mesma forma, Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18. Quando Paulo aqui repreende um espírito impuro, ele repreende em nome de Jesus Cristo. Ou seja, na autoridade de Jesus. Uma vez que também ele havia recebido essa autoridade da parte de Cristo, para que ele pudesse expulsar espíritos imundos. Então, isso fica claro também, essa passagem aqui que envolve o apóstolo Paulo, que ele estava fazendo aquilo na autoridade de Jesus e não na autoridade dele. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, em outra ocasião, e isso encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 ao 17. E eu quero ler essa passagem com você. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 ao 17. Abra comigo aí, por favor. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço a Jesus. Paulo, eu sei quem é, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2 deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquele homem e daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que isso significa? Significa que essas pessoas aqui, os filhos de Seva, eles tentavam invocar o nome do Senhor sem ter autorização, sem ter sido outorgado para eles essa autoridade, sem que eles tivessem autoridade vindo da parte do próprio Cristo, como Paulo e como Pedro tinham, para poder fazer a obra e expulsar demônios. Mas a realidade, irmãos, que eles simplesmente achavam, entendiam que falar em nome de Jesus, ou simplesmente falar o nome de Jesus no final de uma oração, era como se fosse uma palavra mágica que resolvia todos os problemas. Note que mesmo eles falando em nome de Jesus, o espírito maligno entendendo que eles não tinham aquela autoridade e não haviam sido enviados por Cristo para fazer tal obra, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele espírito se assenhora de 2 deles, de maneira que a Bíblia vai dizer que eles ficaram nus e feridos e acabaram fugindo daquela casa. Para nós entendermos que a coisa não é da maneira como muitas pessoas pensam, simplesmente acrescentar: não, eu vou falar em nome de Jesus, porque a coisa vai acontecer em nome de Jesus. Mas para isso é necessário que tenha autoridade desse nome para que a coisa aconteça. É necessário que seja outorgado a essa pessoa essa autoridade para que essa pessoa possa exercer aquilo no qual ela se propôs. Então, orar em nome de Jesus é, portanto, preste atenção nisso, orar em nome de Jesus é, portanto, uma oração que se faz com a autorização dele. Pedro tinha autorização? Tinha. Paulo tinha autorização? Tinha. Os 7 filhos de Seva, aqui no capítulo 19 de Atos, tinham autorização? Não.
É por isso que a coisa não aconteceu. Então não basta falar em nome de Jesus no final de cada oração. É preciso sim, é necessário sim, é indispensável sim, que se tenha autorização dele, porque orar em nome de Jesus significa ter autorização dele para fazer tal coisa. Quando a gente olha dentro de cultura, né, e é muito bom a gente olhar aí o contexto histórico, religioso, de cada situação, de cada época, num sentido assim mais amplo, o nome de uma pessoa no mundo antigo representava a própria pessoa. Se eu chegasse dentro desse contexto no mundo antigo e falasse em nome, um exemplo aqui, de um amigo meu, Paulo, eu vim aqui em nome de Paulo. Esse nome no qual eu falei representava essa própria pessoa. Portanto, representava também a totalidade do caráter dessa pessoa. Então, para eu falar em nome de uma pessoa, essa pessoa que eu estou falando o nome dela tem que ter credibilidade. Eu lembro que certa feita eu fui a um determinado local com mais uma pessoa, e chegando lá, nós estávamos conversando e de repente alguém falou assim: pô, eu vim aqui porque fulano de tal que pediu para eu vir aqui. Aí essa terceira pessoa que estava envolvida naquele contexto falou assim: ó, fulano de tal não é referência para ninguém, fulano de tal não é parâmetro para ninguém, é melhor nem falar em nome dele. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tinha um bom caráter diante daquela situação, e nem tinha um bom nome. Ou seja, não era de boa reputação. Assim também, o nome de Jesus representa tudo o que ele é. E ele é tudo em todos. Representa todo o seu caráter. Isso significa que orar em nome de Jesus também não é só orar com a sua autoridade, que tem que ter. Quando oramos em nome de Jesus, precisamos orar com a autoridade dele. Mas também precisamos orar de maneira compatível com o seu caráter. Ou seja, com o caráter de Cristo, que verdadeiramente o represente e reflita o seu modo de vida e a sua própria vontade. Eu preciso estar de acordo com isso, com esse modo de vida, com essa vontade. Por isso que eu li esse texto no início, de 1 João capítulo 5, a partir do versículo 14. Se orarmos segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Então, verdadeiramente, tem que ter essa representação e refletir esse modo de vida e a sua própria santa vontade. Na minha oração, há de ter esses elementos. Aí Paulo vai dizer que não só as nossas orações, mas tudo o que nós fazemos, todas as coisas, deve ser feito em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, nesse sentido também, orar em nome de Jesus se aproxima da ideia de orar segundo a sua vontade, que é aquilo que nós precisamos fazer. Tem um estudioso australiano do Novo Testamento chamado Leon Morris. Ele diz acerca de João capítulo 14, versículo 13, o seguinte: não significa simplesmente usar um nome como uma fórmula. Nós falamos sobre isso aqui. Ele diz assim, esse estudioso, e é bem pertinente falar isso aqui. Ele diz: significa que a oração deve estar em concordância com tudo o que o nome representa. A oração que eu faço, a oração que você faz, a oração que nós fazemos
ela precisa estar em concordância com tudo que esse nome Jesus representa, e não simplesmente usá-lo como uma fórmula mágica, porque não vai funcionar. E a gente viu o exemplo aqui no capítulo 19 de Atos, com os filhos de Seva. Segundo ele, e ele fala pautado no que a Bíblia traz para nós, é a oração que procede da fé em Cristo. Oração que dá expressão, que expressa a unidade com tudo que Cristo representa. Oração que busca promover o próprio Cristo e não a nós mesmos. E o propósito de tudo isso, pastor, é a glória de Deus. Então, se você está no lugar, se você está numa espécie de reunião que alguém chama de culto, se aquilo que é feito ali, se as orações que são feitas ali, elas não visam promover a Cristo, se tudo que está acontecendo ali não tem o propósito da glória de Deus, tem alguma coisa errada. Então isso não é o verdadeiro cristianismo. Então, para a gente completar aqui, significa dizer então, pastor, que é errado a gente, no final de cada oração, falar em nome de Jesus? Preste atenção, irmãos, para você ter convicção daquilo que eu estou falando, porque eu tenho convicção daquilo que eu estou falando aqui. Preste atenção para você entender. Então é errado, pastor, eu falar no final de cada oração em nome de Jesus? Absolutamente não. Desde que você compreenda o que significa orar em nome de Jesus. Aí não vai ser errado. Se você entender o que significa orar em nome de Jesus, a exemplo do que aconteceu com Paulo, a exemplo do que aconteceu com Pedro e com tantos outros apóstolos, não é errado. Agora, se você quiser fazer algo em nome de Jesus, da mesma maneira que os filhos de Seva fizeram, aí é errado. E você precisa ter essa compreensão. Por que isso, pastor? Porque não é uma fórmula mágica. Isso não é uma fórmula mágica que torna essa oração mais eficaz. De forma alguma. Então nós precisamos entender isso. Que o ato de nós orarmos em nome de Jesus Cristo, nós precisamos compreender. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque me vem à mente, e eu conheço muitas pessoas, não conhecem a Cristo, não têm comunhão com Cristo, não sabem da autoridade de Cristo, sequer procuram conhecer ou procuram buscar, mas quando acontece algo na vida dela, parece que já virou um jargão. Não é isso que nós temos visto por aí? As pessoas falando como se aquilo dali fosse um bom dia que se dá na esquina, um boa tarde. Já reparou? Muitas pessoas passam nas esquinas, nas ruas, dão bom dia, boa tarde, boa noite, por educação. Às vezes a pessoa nem para entender o significado daquilo. A pessoa passa, bom dia, vai embora. Boa noite. Ah, por que você falou aquilo? Está desejando realmente uma boa noite, um bom dia? Ah, eu falei por educação. Eu aprendi por educação que deve se dar bom dia, boa noite, boa tarde. Aí eu faço. E muitas pessoas, pegando esse gancho aí, estão fazendo isso por aí com o nome de Jesus. Não, porque eu vou fazer isso em nome de Jesus. Não, porque hoje eu vou sair para ver um emprego e esse emprego vai ser meu em nome de Jesus. Não, porque, olha, as coisas precisam mudar na minha vida e vão mudar em nome de Jesus. Como se o nome, simplesmente acrescentar esse nome de Jesus ali, essa frase, melhor dizendo, fosse uma fórmula mágica para abrir todos os portais, para que você adentrasse por eles, para obter vitórias nos diferentes aspectos da sua vida. E não é assim. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que não é assim. Eu conheci uma pessoa que frustrada disse para mim, mas eu falei em nome de Jesus, mas eu orei em nome de Jesus,
Aí eu falei para ela, mas isso não é uma fórmula mágica. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual a melhor maneira de eu saber, pastor? Tendo comunhão com Ele, através da Bíblia Sagrada, através da oração, eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Caso contrário, falarei palavras ou fórmulas achando que são mágicas, como os abracadabras da vida, como se que num passe de mágica estivesse dizendo, eu crio assim que eu pronuncio. É fácil fazer isso, mas a verdade não é essa. Amém? Então a gente vai estar parando por aqui hoje. Na semana que vem a gente vai estar falando um pouco sobre a oração e o Espírito Santo. Vamos estar aprendendo um pouco mais acerca disso também, à luz das Sagradas Escrituras. Espero que você tenha absorvido esse entendimento, espero que você tenha absorvido esse conhecimento. Aqueles que fizeram anotações, voltem lá, por favor, meditem, pesquisem, se aprofundem nos textos que nós aqui citamos, para que a gente possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Curve a sua fronte, estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Eterno Deus, amado Pai, no Teu nome, Senhor, nos encontramos aqui nesta noite, para dizer para Ti que nada somos e que Tu é tudo, Senhor. Como disse o salmista, nós não temos outro bem além de Ti. Te pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua unção, a virtude do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que possamos a cada dia ser cheios do Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra. Toma, Deus, nas Suas mãos os meus irmãos, a Tua igreja na face da terra, aqueles que militam e labutam na Tua obra. Perdoe os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de nossas almas. E que a cada dia mais a gente possa entender o que é orar no Teu nome e buscar a Tua face em oração. Por Cristo Jesus nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.